Glória ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém? Bora pra cima. Encerramento de mais um nível de número 134. Estamos aí falando sobre Ezequiel, capítulo de número 36. Já estou com a minha Bíblia aqui em mãos. Peguei a sua. Abra ela. Ezequiel, capítulo de número 36. Vamos ler o versículo 3 e 5. Tá bom? Ezequiel, capítulo 36, versículo 3 e 5. A partir desse capítulo, depois que eu terminar esse capítulo 36 de Ezequiel, eu estarei aí me programando para caminhar na Bíblia dos livros menores aos maiores. Por que, irmão Clebson, dos livros menores aos maiores? Graças a Deus, Deus me deu essa metodologia de ler a Bíblia dos livros menores aos maiores e me ajudou tanto, que está aqui uma pessoa que até hoje tem dificuldade com leitura, mas que devido a essa metodologia eu posso alcançar hoje resultados grandes na presença de Deus por causa dessa metodologia que Deus me ensinou, dos livros menores aos maiores. E hoje eu já estou indo para 9 vezes que li o Antigo Testamento e estou indo para 27 vezes o Novo Testamento. E quando eu falo isso, eu não falo nem por soberba, eu falo como se fosse um grande testemunho mesmo, de alguém que se libertou. Um exemplo, um bêbado que se libertou da cachaça, um drogado que se libertou das drogas, um prostituto, uma vida de prostituição que foi liberta dessa vida. Hoje eu posso dizer que eu fui liberto, mas até hoje eu luto. Eu fui liberto de uma mente infértil, uma mente que não gostava de ler, de estudar, enfim, só gostava de bola, antigamente, futebol, né? Hoje eu vivo para isso, vivo disso, e diariamente estou crescendo na presença de Deus e não quero ir junto sozinho não quero ir sozinho não, quero ir junto. Por isso que eu tenho um curso aí, justamente para também te incentivar a crescer na presença de Deus, tá? E depois desse capítulo aqui, eu estarei caminhando na Bíblia dos livros menores aos maiores. Ou seja, vamos começar pela segunda carta de João. Já tem conteúdo pronto, tá bom? A segunda carta de João, versículo por versículo. Eu já estou terminando a terceira carta de João. E você que deseja crescer muito na Bíblia, me comunique. Bora pra cima, vamos crescer. Amém? Pega aí tua Bíblia. Um cafezinho nesse frio é uma maravilha, né? Pega aí tua Bíblia. Vamos ler o versículo 3 e o versículo 5. Primeiro este aqui, tá? Dessa semana. Essa placa decorativa. Esse aqui. Irmão Clebson, como é que eu faço para participar? Primeiro, se torne um aluno. Segundo, veja 3 pessoas que desejam e querem crescer na presença de Deus. Me passe os contatos delas e toda sexta-feira estarei fazendo um sorteio. Irmão Clebson, mas e se eu não ganhar agora? Se você não ganhar agora, você ganha na próxima. Toda sexta vai ter sorteio. E se você quiser, o que eu posso fazer? Irmão Clebson, eu participei do sorteio, mas eu queria aquele prêmio antigo, não esse atual. Você pode me dar? Posso, sem problema nenhum. Tá bom? Então bora pra cima. Pegou aí tua Bíblia? Ezequiel,
capítulo de número 36, versículo de número 3 e 5. Tá bom? 3 e 5. É isso mesmo. Bora lá. Portanto, profetiza e dize: assim diz o Senhor Jeová, visto que vos assolaram e devoraram em redor, para que ficasseis feitos herança do resto das nações, e andais arrastados por lábios paroleiros e pela infâmia do povo. Agora o versículo 5. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, certamente, no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações e contra todo o Edom, que se apropriaram da minha terra, com alegria de todo o coração e com menosprezo da alma, para ser lançada à rapina. Amém? Na mensagem bíblica anterior que nós falamos, tratamos aqui a expressão Senhor, né? A expressão Senhor, ela aparece 24 vezes nesse capítulo. É isso mesmo. 24 vezes em um capítulo de 38 versículos. É isso mesmo? Deixa eu ver. Isso mesmo, 38 versículos. Ela aparece 24 vezes. Então observe bem, uma expressão que ela é repetida muitas vezes, ela automaticamente por trás ela quer nos lembrar de algo. Então quando Deus ele usou o profeta para pronunciar essa mesma expressão 24 vezes, ele estava justamente lembrando o seu povo de que ele é o Senhor, ele é o cabeça. Se você quiser acompanhar aí na sua casa, como é algo que a gente estamos estudando, né? Estamos caminhando. Versículo 1, versículo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 28, 32, 33, 36, 37 e 38. Todos esses versículos que eu acabei de citar têm a expressão Senhor. E Deus ele vem lembrando nesse capítulo, é apenas uma pincelada porque eu já tratei no vídeo anterior. Deus ele vem lembrando nesse capítulo que ele é Senhor e Senhor manda, Senhor é cabeça, Senhor dá princípios, Senhor sabe como as coisas funcionam. E querendo ou não, o povo, por não reverenciar, não respeitar Deus como Senhor, estava sofrendo no cativeiro. Então o que a gente aprende aqui? A gente aprende que quando a gente quebra algum princípio de Deus, mais tarde esse mesmo princípio vai nos quebrar. O povo aqui está sendo quebrado por Deus. Mas por quê? Porque Deus é ruim? Não, porque esse povo quebrou muitos princípios. E por isso chegou o momento de Deus trazer juízo sobre o seu próprio povo. Então já fica aí de lição para mim, já fica de lição para você. Quando nós quebramos continuamente os princípios de Deus, mais tarde, esses mesmos princípios irão nos quebrar. Então, tome muito cuidado, viu? Para não viver a vida que você quer e dizer que Deus é seu Senhor. Tome muito cuidado para não viver a vida que você quer e dizer que Jesus é seu Salvador.
quando na verdade você não obedece a nada do que ele está falando. Tome muito cuidado, porque quando Deus ele estabelece princípios, se a gente seguir, já diz a própria palavra dele, se a gente segue, a gente é abençoado. Se a gente não segue, a gente é amaldiçoado. Infelizmente, é isso que está na palavra dele, tá bom? No versículo 2, nós falamos aqui sobre a expressão assim diz o Senhor Jeová. Pois que diz o inimigo sobre vós? Haha! Até as eternas alturas serão nossa herança. Essa expressão aqui no texto, as eternas alturas, é uma referência à terra prometida, tá bom? Então o que o inimigo está falando que vai ser herança dele? Vai ser nossa herança, terra prometida, que é o que está no texto. Até as eternas alturas serão nossa herança. Eternas alturas é uma referência à terra prometida, ou seja, a terra de Israel. Os inimigos queriam tomar o que Deus prometeu e deu para Israel. Os inimigos queriam fazer baderna, bagunça, tomar tudo, bagunçar tudo. E o que eles estão dizendo aqui? Eles estão rindo, zombando da cara de Israel e ainda está dizendo, a gente vai tomar tudo. Até as eternas alturas serão nossa herança. Ou seja, aquilo que Deus prometeu para vocês, ao invés de ser de vocês, vai ser nosso. É isso que eles estão dizendo. Mas uma parte aqui reflexiva para a gente é que o povo ele só estava perdendo o território, primeiro, porque desobedeceu a Deus. Segundo, porque faltou persistência do povo em batalhar por aquilo que Deus prometeu. Guarde isso. Olha o que esse versículo está nos ensinando. Todas as vezes que você vive em desobediência, você está dando o que Deus te prometeu para o inimigo. E todas as vezes que você não luta pelo que Deus te prometeu, você também está dando para o inimigo. Aí o inimigo ele ganha força para te atacar. O inimigo ele ganha força para te derrubar. Aprenda isso, pelo amor de Jesus, no reino espiritual. Todas as vezes que você desobedece a Deus, você está dando força para o inimigo. Entenda isso. Todas as vezes que você desobedece a Deus, você está dando força para o inimigo. E a força que você está dando para o inimigo através da sua desobediência, ele vai usar para te derrubar, para te atacar. Então, pelo amor de Deus, já aprenda a viver em prol do reino espiritual e aprenda a viver pela sua promessa, aquilo que Deus te fez. Pare de dar força para o inimigo, que é isso que a sua desobediência faz. A sua desobediência, irmão Clepson, não pega nada não é desobedecer, não pega nada não é quebrar princípio. Já falei que quebrar princípio, mais tarde o princípio te quebra. Segundo, desobedecer a Deus, a força que era para Deus dar para você, por causa da sua desobediência, está indo para o inimigo. E essa força vai ser usada para te derrubar, para te derrotar. Amém? Então para de dar força para o inimigo. O inimigo aqui zomba da cara de Israel, que é a expressão do versículo 2. Haha, pode ver. Até as eternas alturas serão nossa herança. Eternas alturas, uma referência à terra prometida, a terra de Israel. O inimigo queria tomar tudo, mas por que queria tomar tudo? Porque Israel estava desobediente. Porque Israel não estava perseverando, lutando por aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus deu para eles. Então, todas as vezes que a gente desobedece e não luta por aquilo que Deus nos deu, a gente está dando para o inimigo. Está aumentando a força do inimigo. Amém? Vamos lá.
começar a mensagem de hoje. Versículo de número 3. Portanto, profetiza e dize: assim diz o Senhor Jeová, visto que vos assolaram e devoraram em redor, para que ficasseis feitos herança do resto das nações, e andais arrastados por lábios paroleiros e pela infâmia do povo. Essa palavra hebraica, paroleiros, é lashon. Ou seja, lashon é aquilo que atiça fogo, fofoqueiro, de má língua, acusador, difamador, caluniador, tagarela, paroleiro. Tá bom? Então olha o que os inimigos estavam fazendo, e para espanto dos irmãos que estão me ouvindo, quem mais estava falando de Israel aqui, quem mais estava falando da queda de Israel, zombando de Israel, eram seus irmãos edomitas. Acho que era edomitas, Edom. Por incrível que pareça. Era eles que estavam atiçando fogo, era eles que estavam fofocando, era eles que estavam acusando, era eles que estavam difamando, era eles que estavam caluniando, era eles que viviam como tagarela, paroleiros, falando mal dos seus próprios irmãos. E o que eles faziam? Eles estavam demonstrando prazer na queda dos seus irmãos. Os edomitas estavam demonstrando prazer em ver seus irmãos caídos. Estavam demonstrando alegria ao ver a cidade de Israel destruída, gente morrendo. Estavam demonstrando um sorriso, um prazer na alma gigantesco de ver seus irmãos no chão. Coisa interessante. A Bíblia está nos dizendo aqui de irmãos que têm prazer de falar da queda de outros irmãos. A Bíblia está nos dizendo de irmãos que têm prazer de caluniar outros irmãos, de acusar outros irmãos, atiçar fogo, fofocar, difamar outros irmãos, e quando estes caem, eles têm prazer. Fulano caiu, bem que merecia. Fulano voltou para as drogas, eu já sabia. Ixi, fulano tá vivendo uma carnalidade, deixou de ser aquela pessoa espiritual, ele caiu. Que benção. Irmãos que têm prazer de falar da queda de outros irmãos. Os edomitas eram que estavam tendo prazer. E para quem não sabe, Israel, Edom, Jacó, Esaú, irmãos, né? Jacó, Esaú, irmãos. Que é da onde cada um descende. Israel e Edom. Com prazer de falar da queda do nosso irmão. E por incrível que pareça, hoje no meio evangélico não é diferente. Parece que alguns que estão de pé causam incômodo, e não é nem no inferno, é no coração de alguns irmãos. Aonde quando essas pessoas caem, quando essas pessoas param de pregar, param de cantar, param de fazer a obra de Deus, causa um certo prazer no coração daqueles que se dizem irmãos, causa uma certa alegria no coração daqueles que se dizem
irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. Eu vou falar um negócio para você. Se quando um irmão seu cai, você se alegra, você não é irmão. Se quando o irmão seu para de executar o chamado dele, você tem prazer nisso, você não é irmão. Se quando uma pessoa para de fazer a obra de Deus, você se alegra com isso, até porque é mais um espaço que você tem, é mais agendas que você tem. Se você, quando fica sabendo que o irmão seu caiu, você se alegra, calunia ele, fofoca dele, atiça fogo, usa sua língua para maldade, é um tagarela, uma tagarela, um fofoqueiro, uma fofoqueira, que é aí que vem a palavra hebraica, lashon. Você se alegra? Você não é irmão e não faz parte da família de Deus. Porque irmão que é irmão, chora com quem chora e se alegra com quem se alegra. Vamos continuar. Versículo 5. Portanto, assim diz o Senhor Jeová. Ó o Edomita, você que gosta muito de alegria, de se alegrar com a derrota dos irmãos, a queda dos irmãos, a morte dos irmãos, o desânimo. Já vai uma palavra para você. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações e contra todo Edom. Vou de novo, tá? Palavra de Deus. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações, que estão se alegrando por causa da queda do meu povo, que estão tendo prazer na morte do meu povo, na terra destruída do meu povo. Estou falando contra o resto das nações e tem algo aqui alguém que eu vou especificar. E contra todo o Edom. Você que se diz irmão, mas está se alegrando também. Que se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração e com menosprezo da alma, para ser lançada a rapina. Como é que eles se apropriaram da terra? Fala de novo, Senhor. Como que eles se apropriaram da terra? Olha, se apropriaram da minha terra. Como? Com alegria de todo o coração e com menosprezo da alma, para ser lançada a rapina. Aqui no versículo 2, essa expressão, haha, aqui, sabe de quem é essa expressão? Do versículo 2? Uma outra tradução, não vou me lembrar agora, mas tem uma outra tradução que traz bem feito. Bem feito, haha, bem feito. A tradução haha aqui do versículo 2, a zombaria, tem uma outra tradução que traz o haha, a zombaria, ainda vem a expressão bem feito. E sabe quem que está falando isso? Os próprios irmãos de Israel, os edomitas. Só que aí vem Deus no versículo 5, e ele pronuncia um juízo sobre um irmão que se alegrou com a queda de outro irmão. Eu já falei aqui, se você calunia, se alegra, tem prazer na queda de outro irmão, você não é irmão. Você não é. Já começa por aí. Segundo, tem outra coisa reservada para você. Versículo 5. O próprio Deus dizendo: tem um juízo preparado para você. Edom, você vai sumir da face da terra por causa do seu orgulho. Edom,
você vai cair. Eu vou te destruir, Edom. Só porque você tem prazer na queda do seu irmão, só porque você tem alegria na queda do seu irmão, Edom, você vai desaparecer da face da terra. Deus aqui pronuncia um juízo contra Edom. Tu vai desaparecer, não vai pisar em terra prometida mais nunca na sua vida, porque você que se diz irmão, não é irmão, se alegrando com a queda de outro. Você que se diz que é irmão, não é irmão, tendo alegria na queda de outro. Ou seja, mostra desprezo pelo povo de Deus, mostra desprezo por aquele que você chama de irmão, e quando você entra na terra prometida, você zomba, você ri, tá sendo destruída, estão acabando com tudo, isso aí, vamos acabar com tudo, bem feito Israel, bem feito Israel, bem feito Israel. Se você fica bem feito Israel, porque tu tá caindo, bem feito Israel, é isso mesmo que você merece. É assim? Tem um juízo para você, Edom, vai desaparecer. É isso mesmo. E tem outro juízo para você, Edom. Ô, Edomita, tem outro juízo para você. Céu? Tem não. Para você? Tem não. É isso mesmo. Pode guardar. Céu para você não tem. Quem se alegra com a morte, com a queda dos seus irmãos, não merece céu. Quem se alegra tem prazer no desânimo do seu irmão, na terra do seu irmão sendo destruída. O juízo de Deus é: você merece desaparecer da história. Desaparecer. Então guarda isso. Tá bom? Pode guardar. Bem feito. Deus pronunciou um juízo sobre um irmão chamado Edom, que se alegrou com a queda de outro irmão, Israel. Você se alegra quando alguém cai? Você se alegra quando um irmão seu, que estava tão ativo na obra, para? Ou você ainda é pior? É daquele tipo de irmão que, quando o seu irmão está de pé, fazendo a obra, pregando, cantando, ensinando, tocando, arrumando igreja, quando o seu irmão está na disposição toda espiritual, fazendo a obra de Deus, você é daquele que não fala nada, nenhum elogio, mas só critica. Mas quando o seu irmão cai, você vai lá na casa dele com a cara mais lavada, descarada, hipócrita, para dizer: ô irmão, que pena, eu estava orando por você. Deixa eu dizer algo aqui para os irmãos. Aproveita para elogiar seus irmãos enquanto eles estão de pé. Aproveita para elogiar seus irmãos, orar por eles, jejuar por eles. Enquanto eles estão de pé, proteja eles no reino espiritual, principalmente quem é linha de frente. Quem é linha de frente recebe muita pancada na terra e no reino espiritual, muita seta. Então aproveita para orar pelos seus irmãos. Aproveita para proteger os seus irmãos que estão na linha de frente. Não seja um hipócrita, uma hipócrita de querer visitar seus irmãos, elogiar eles. Ai, pregava tanto. Ai, cantava tanto. Ensinava tão bem. Não queira fazer isso quando o seu irmão cair. Isso é hipocrisia, viu? Você está demonstrando uma hipocrisia, uma outra cara. Quando na verdade, quando seu irmão estava de pé, você só criticava.
Qualquer coisinha que acontecia com ele parecia um comportamento de edomita, bem feito, isso aí, quer se aparecer, isso aí. Não, tem que cortar mesmo, tem que cortar as asinhas dele, tem que cortar as asinhas dela. Comportamento de edomita, é isso mesmo. Então aprenda a proteger seus irmãos no reino espiritual enquanto eles ainda estão de pé. Visite seus irmãos, elogie seus irmãos enquanto eles ainda estão de pé. Não espera eles caírem, não espera eles serem massacrados pelos homens aqui dentro do reino espiritual. Não espera eles desanimarem para depois sair com essa cara lavada, elogiar, abraçar, dizer que se importava. Não, se importe agora. Fale para o seu irmão que você deseja falar para ele agora. E se tem alguma raiva no seu coração de ver o seu irmão de pé, isso também é espírito de edomita. Se tem alguma raiva, quando você olha para o seu irmão, você não suporta ver a cara dele pregando, cantando, fazendo a obra de Deus, e você sente raiva, uma certa inveja quando você vê seu irmão, isso é espírito de edomita. Tome cuidado, peça para Deus te libertar disso. Enquanto o seu irmão estiver de pé, fazendo a obra de Deus, glorifique a Deus, elogie o seu irmão, abrace o seu irmão, visite o seu irmão, diga o quanto você se importa com ele, com ela, de ver ela de pé. Não espere ele cair para falar o que você deseja falar, não espere ele retroceder, ser massacrado no reino natural e no reino espiritual, para depois falar, elogiar ele, visitar ele, não, abraçar ele, não, faça isso agora. Faça isso agora. Se liberte desse espírito de edomita, invejoso, que tem prazer na queda dos seus irmãos quando eles param, mas quando eles continuam, você sente raiva, sente ódio. Você quer que eles parem, até porque abre mais espaço para você. Se liberte desse espírito de edomita. Em nome de Jesus, que a partir de hoje você seja libertado e que a partir de hoje você não vai esperar o seu irmão cair para elogiar ele, que a partir de hoje você não vai esperar o seu irmão desanimar, a sua irmã desanimar, para visitar ela, abraçar ela e dizer o quanto ele e ela é importante na obra de Deus. Amém? Se liberte desse espírito de edomita, que tem prazer em ver os seus irmãos parando, em ver os seus irmãos retrocedendo. Amém? Bora pra cima. Seja fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia. E Deus lhe bendiga.